Bom, eu vou começar te dizendo que este vídeo é bem curto para te explicar de forma bem objetiva, mas se você quiser aprofundar, nós podemos conversar mais, tá bom? Existe um problema no mundo, na humanidade, em mim e em você. Mas também existe uma solução. É sobre isso. O problema: nós vivemos em um mundo quebrado. Nos afastamos de Deus, o Deus que criou este mundo. Por isso nós sentimos esse vazio, esse medo, muitas vezes frustrações, ansiedade. Então, achamos que temos que nos esforçar mais ou tentamos buscar o favor de Deus dando a Ele alguma oferta. Achamos que essas ofertas podem ser coisas, pode ser uma festa, pode ser dinheiro, ou nós queremos dar a Ele intenções, como ter uma boa atitude, procurar fazer o bem, ser religioso, fazer alguns rituais, coisas do tipo. Essa é a busca por solução mais comum que existe hoje em dia. Mas nós sabemos que não funciona. Não funcionou até aqui. Imagine nós, simples seres humanos, limitados, tentando com as coisas que são pequenas, temporárias, isto é, elas estragam, elas mancham, elas rasgam, elas desvalorizam, elas morrem, elas apodrecem, ou com comportamentos que nós não conseguimos manter por muito tempo. Sempre falhamos. Ou são comportamentos que vêm motivados por intenções ruins, intenções egoístas, gananciosas, orgulhosas, sempre querendo ter vantagem, sempre que a vantagem venha para mim. Isto é, você acha que o Deus se satisfaria com isso? O padrão dele é alto demais para alcançarmos. Por mais que você se esforce, que tenha até uma média alta se comparado com outras pessoas, mas perto do padrão de Deus, não chega nem perto. Vou dar um exemplo. Imagine uma mega maratona, uma corrida de 250 quilômetros. Os competidores estão prontos para a largada, entre eles você tem atletas profissionais que treinam 8 horas por dia e pessoas que querem tentar, mas todos estão animados, achando que conseguem pelo menos chegar até o final. Assim que a prova começa, vários deles já vão ficando pelo caminho. 500 metros, 2 quilômetros, 5 quilômetros, 50 quilômetros. Imagina que neste ponto só sobrou os atletas profissionais. Mas todos eles acabam tendo problemas no percurso e vão desistindo. 85 quilômetros, 120 quilômetros, chegam a 137 quilômetros de corrida. O último a desistir coloca toda a sua experiência, força física, estratégia, mas ele também para depois de 149 quilômetros correndo. Lembra, a prova tinha 250 quilômetros. Qual deles venceu a prova? Exato, nenhum. Nenhum alcançou o padrão final de cruzar a linha de chegada. Agora imagine quão maior é o padrão do Deus Criador de todo o universo. É inalcançável. Se você está vendo esse vídeo e sente que está perdido, cansado ou sem esperança, saiba que você não está sozinho. Todos nós carregamos feridas, medos e perguntas que parecem não ter resposta. Mas há uma boa notícia, uma notícia tão profunda que pode mudar a sua vida inteira. Isso é o Evangelho. É sobre isso que a Bíblia chama de Evangelho. A palavra Evangelho significa boas notícias. O Evangelho, como nós vimos, começa reconhecendo uma verdade difícil. Nós nos afastamos de Deus. A Bíblia diz que nós fomos criados para viver com Ele, viver com Deus, para conhecê-lo e amá-lo. Mas nós escolhemos viver do nosso jeito. Isso é o que a Bíblia chama de pecado. Não apenas coisas ruins que fazemos, mas a atitude de viver nesse mundo como se Deus não existisse, como se eu fosse o dono do meu próprio nariz. O resultado disso é vazio, culpa, confusão e dor. E, acima de tudo, separação de Deus. Mas aí vem a boa notícia. Deus não nos abandonou. Ele mesmo veio ao nosso encontro. Jesus Cristo, o Filho de Deus, entrou na nossa história. Ele viveu a vida perfeita que nós não conseguimos viver. E morreu a morte que nós merecíamos em nosso lugar, levando sobre si a culpa e a condenação que eram nossas. Deixa eu te explicar isso melhor. Por termos escolhido viver do nosso jeito, nós somos culpados de nos rebelarmos contra Deus. E Deus, como um justo juiz que Ele é, Ele nos declara
condenados à morte eterna, que vai muito além da morte física, espiritual, isto é, separados de Deus. Como não tínhamos como alcançar o padrão de Deus para sermos declarados justos por Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio, viveu de forma perfeita e o seu objetivo foi morrer como oferta a Deus para pagar o preço por nossa culpa, levando assim a condenação no nosso lugar. Ele morreu crucificado. Essa era a pena de morte para bandidos no Império Romano. Na cruz, Deus mostrou ao mesmo tempo sua justiça e seu amor. Justiça, porque o pecado precisa ser levado a sério. Não dá para varrer debaixo do tapete. Amor, porque ele decidiu carregar nosso pecado ele mesmo. Jesus morreu, mas ressuscitou. Ele voltou à vida. Ele venceu o pecado. Ele venceu a morte e o vazio que esmaga o nosso coração. A ressurreição é a prova de que há esperança real, sólida e eterna. O Evangelho não é algo que você escuta e recebe sem querer. É algo que você responde. Deus convida você a se arrepender, a admitir que tentou viver sem Ele e a entregar sua vida a Cristo. E Ele chama você a confiar, a depositar toda a sua esperança, não em você, não na religião, mas somente em Jesus Cristo. Quando você se volta para Cristo, Deus perdoa. Cristo recebeu a sua morte para que você recebesse a vida dele. Ele te abraça, ele te dá uma nova identidade, ele coloca dentro de você uma alegria que não depende das circunstâncias. E eu quero dizer que isso não significa que não vai ter mais problemas e dificuldades nesta vida. Mas a esperança deixa de ser uma ideia distante e passa a ser uma pessoa vivendo com você, Jesus. Você pode começar agora mesmo. Fale com Deus de forma sincera. Diga a Deus alguma coisa como: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de você. Eu preciso do Senhor. Eu me entrego a Jesus e confio totalmente nele. Reconheça que é um pecador, isto é, que tentou viver por sua própria força e que o Senhor é o único que pode te perdoar, te libertar do pecado. Peça perdão. Essa é a sua demonstração de confiança de que só o Senhor é capaz de te salvar. Nada e ninguém mais pode. E que o Senhor Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, morrendo e ressuscitando para pagar o preço pelos seus pecados, retirando de você a ira e a condenação de Deus. Diga isso para o Senhor, diga isso para Deus. O Evangelho é para quem não tem forças, é para quem está no fundo do poço, é para quem perdeu a esperança, é para você, é para mim. E se você quiser conversar mais sobre isso, estou aqui para a gente caminhar junto.